Se você acredita que o tarô é apenas para prever o futuro, essa aula provavelmente vai mudar totalmente o que você acredita sobre ele. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cris Lisowski, astróloga, taróloga e oraculista. Também sou criadora do Método da Travessia, um estudo que une espiritualidade objetiva com amor na ação, para que você possa despertar para viver nessa vida com toda a satisfação e seguir o seu propósito espiritual, ainda aqui, nessa vida. Aproveita para se inscrever no canal para receber as informações dos próximos conteúdos. Bom, então por que é que eu não faço o mesmo tipo de leitura que a maioria das pessoas faz ou imagina? Porque eu não estou aqui interessada em dizer para você o que é que vai acontecer, prever o seu futuro. O meu interesse é que você entenda qual é o seu papel dentro da situação que você está vivendo. O que é que está sustentando esse cenário? E o que você precisa movimentar na sua vida para que essa situação possa se transformar, possa se tornar uma outra realidade. Ao longo dos meus anos, eu desenvolvi uma forma muito minha de atendimento, unindo o que é o método tradicional, intuitivo, terapêutico e o meu grande diferencial, que é o pilar psicológico do tarô. Então hoje eu quero te mostrar a maneira que eu faço a leitura do tarô, como que funciona o meu método e por que cada jogo é único. O tarô é uma linguagem simbólica, então é uma forma de acessar padrões, formas inconscientes que a gente cria, então movimentos energéticos e também desenhar caminhos de possibilidades. Então aqui a gente já sai de uma previsão e olha para um lugar de possibilidades. Eu vejo o tarô quase que como um espelho da consciência, é nesse lugar. Quando uma pessoa chega na minha frente, seja aqui na minha casa, quando eu recebo com um chá, com um abraço gostoso, quando ela chega pela internet, quando eu abro aqui as portas da sessão, já que eu atendo pessoas do mundo todo, eu não estou olhando apenas para cartas, você compreende isso? Eu estou olhando para comportamentos, eu olho para repetições emocionais, eu olho para sombras, para desejos, para medos, para potências, para aquelas potências escondidas que não se revelam, eu olho para conflitos internos. Então, diante de mim, tem um ser humano que tem muita coisa, que chega de lugares e que realmente está aqui completo, né, dentro de um conjunto. Então é por isso que duas pessoas podem tirar a mesma carta e ter experiências completamente diferentes. Porque o tarô, ele não é fixo, ele não é engessado, ele é um mecanismo vivo. Vamos ficar com essa informação. Ele é um mecanismo vivo, que se mexe, que acontece. E muitas pessoas, às vezes, me perguntam, Cris, então como que você joga? Quando elas me perguntam isso, elas querem saber do meu método. Atualmente no mercado, nós temos 3 métodos mais utilizados. É o método europeu, o americano e o italiano. E eu digo para você que depende. Mas, sendo muito sincera, quando eu jogo para uma cliente, eu prefiro jogar o método europeu, mas eu também jogo americano, se precisar. Vai depender muito do momento. Eu gosto do europeu porque ele é mais prático, já já a gente vai falar como que ele funciona. Tá? Então, o europeu combina mais comigo, também eu aprendi dessa forma, acredito que ele é um método que se alinha mais com o que eu acredito da visão simbólica do tarô. Para mim, a tiragem, ela precisa conversar com a pessoa, porque é isso que acontece. Às vezes eu tô com se eu chegar aqui engessada e dizer vou tirar o método europeu e de repente a pessoa vem com um tema apenas de relacionamento, eu mudo o método dentro da minha sessão, mas primordialmente eu gosto mais do europeu. Então eu vou explicar primeiro o que é o método europeu, o que é o americano e o que é o italiano, para que você compreenda. O método europeu, ele tira uma carta de arcano maior e uma carta de arcano menor. O método americano não importa, é uma carta única, então mistura o baralho e tiramos uma carta aleatória que vier. Já o método italiano, tira-se uma carta de arcano maior e uma carta de arcano menor. Porém, a menor, ela é dividida por naipe. Nós não vamos entrar tanto na estrutura de tarô hoje. O que significa, quantas cartas são, por que é dessa forma, por que faz isso ou aquilo. Eu acredito que a gente pode fazer o seguinte, nós podemos criar uma aula para falar de estrutura de tarô.
Olha só, tive essa ideia agora. Então, se você quer aprender a estrutura de tarô, métodos, tipos de deck, baralho, tiragem, a gente pode montar uma aula como essa. Então, deixa aqui embaixo nos comentários que você quer aprender comigo uma aula de estrutura de tarô e faremos isso juntas. Combinado? O método europeu, ele tem essa premissa, né, de olhar as questões mais estruturais, mais psicológicas, uma dinâmica mais pessoal, quando a gente precisa entender repetição de padrão. Então eu já tenho esse meu método que eu utilizo assim como praticamente quase todas as consultas. Já o americano, a gente vai quando quer uma consulta mais livre, mais aleatória, né, que eu quero trabalhar com diversas cartas. E o italiano, muitas vezes, é quando a gente quer olhar um tema específico. Então, se é de amor, né, um relacionamento, vamos pegar só os naipes de copas. Se queremos falar, né, se o consulente, a pessoa que chega aqui do outro lado, quer trazer um tema de finanças, mudança de carreira, então eu já pego o naipe que é de pentáculos, moedas, que representa a terra. O italiano, ele tem esse sistema. Eu acredito, de verdade, que cada pessoa ela pede um tipo de escuta. Então, por isso que eu utilizo a minha consulta, parte dela, para entender primeiro. Pego uns 10 minutinhos antes da consulta, antes de começar a fazer a tiragem propriamente dita, para poder entender a história da pessoa, o que ela precisa, para que eu possa me conectar com o tipo de jogo que ela precisa naquele momento. Cada situação, cada pessoa, cada espírito, cada alma que chega aqui merece uma arquitetura de jogo. Então, sim, existe um método, mas é importante que a gente tenha liberdade de escolher para cada pessoa o que é que ela precisa naquele momento. O meu método, ele está construído em 4 pilares, como eu falei para vocês no começo dessa aula, quando eu já estava dizendo que se você não esqueça de seguir, né, dar like, seguir o canal para que você possa receber, inclusive, as próximas aulas. Eu monto o meu método, tá, em cima de 4 pilares: a visão tradicional, a visão terapêutica, a visão intuitiva e a visão psicológica, que é o meu diferencial. E eu criei esse diferencial justamente para trazer o que de mais importante tem para mim, que é fazer com que você saia daqui com algo prático para você lidar na sua vida. Mas vamos aqui para a visão tradicional. Aqui eu tenho dentro do método o que é realmente o tarô. Estrutura de arcanos, arcanos maiores, arcanos menores, como jogar, tipos de jogo, numerologia, construção de cartas, escolha de baralho, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão. Segundo aí a história, o tarô começou lá na época de 1400, mais ou menos, tá? E começou com um tarô muito antigo, que é o Marsella, tá? Eu não jogo Marsella, mas a gente, dentro da aula de estrutura de tarô, vamos falar. Existem 3 tipos de deck. Marsella, que é o mais antigo, o menos intuitivo de todos. O Waite, que é o baralho que eu jogo, e todas as derivações de Waite, tá? Vou mostrar pra vocês quem é o Waite. Esse tarô aqui, ó. Inclusive, uma curiosidade. Esse daqui foi meu primeiro deck que eu comprei há quase 10 anos e eu paguei R$49 na Amazon. Hoje ele já tá um pouquinho mais caro. Em torno, o mais simples deve estar em torno de uns R$80, R$90. Eu paguei R$49 numa caixa simples. E eu já faturei mais de R$12.000 só com esse tarô, só com esse deck. Então, entendam que não é o baralho, é um método, e também a Cris, como que eu coloco esse método a serviço de ajudar você, as pessoas, a ter a clareza para você dar um próximo passo. Então esse daqui é o Waite, olha só como que ele é. Ele tem esse formato, né? Essas cartas com todas essas simbologias, tá? Então o Waite é o que eu utilizo. E essa visão, por que eu utilizo ele? Porque ele combina mais comigo. Ele tem mais, as simbologias têm mais a ver comigo. Mas é claro que eu uso variações de Waite também, e gosto, tá? Então esse daqui é o tradicional, mas tem um que eu adoro, por exemplo, que é o Videntes da Luz. Olha só, já tem outros. A gente vai falar disso nas estruturas. Tem outros desenhos, ele é mais moderno. Então a gente tem outros, por exemplo, como o Neo Tarot também, que já é totalmente diferente, mais voltado para coisas mais modernas, também imagens mais modernas, mas todos são derivados de Waite. Existe uma técnica, existe um estudo e existe um método. A gente precisa colocar isso, e eu coloco isso dentro deste pilar
né, que é o pilar da tradição do tarô. Tem a visão terapêutica. O que é que isso significa? Gente, vocês perceberam que a minha luz aqui acabou aqui atrás? A roxinha? Vou deixar assim, tá? Vou deixar fluir, que eu acho que acabou a bateria. A visão terapêutica é que cada pessoa que chega aqui, ela tem um momento da vida dela. Às vezes ela chegou lá do trabalho dela, um chefe, sabe, que perturbou a vida dela. Aí imagine só, se eu chego aqui, vamos pegar o Waite, Smith Waite, e ler e dizer para ela que ela tá procrastinando a saída dela desse trabalho, que tá só atrapalhando a vida dela. Nossa, a pessoa tá sobrecarregada e chega com isso em cima dela, né? A taróloga chega e fala uma coisa dessas. Não, né, minha gente? Cadê a visão do acolhimento? Então é claro que eu escuto a pessoa, eu não atendo a pessoa de uma maneira fria. Eu dou um espaço para ela se abrir, sentir, falar um pouquinho dela também, tá? Então é importante, né, essa visão mais terapêutica. A visão intuitiva, é claro que eu não trabalho sozinha. Eu tenho uma sensibilidade espiritual. E, olha, primeira coisa, se o tarô existe, tudo que existe nesse planeta é porque Deus quis. Deus quer que exista. Então, sim, existe espiritualidade aqui dentro. Existe um comando espiritual para que este conhecimento viesse para a Terra. Palavras, impressões, situações. Eu procuro me colocar a serviço. Ao mesmo tempo que eu guio e sirvo através do tarô, eu também comando a sessão, trazendo passos, orientações, colocações que podem te ajudar a você realmente trazer mais luz para esse momento da sua vida. E a quarta visão, que é o pilar psicológico, como eu falei, esse é o meu diferencial dentro das tiragens, dentro dos jogos, é que eu não coloco o tarô como um lugar de dependência. Eu não quero que a pessoa saia da sessão achando que o universo vai resolver a vida dela. Muito pelo contrário. Eu instigo você, a pessoa que está aqui, a trazer um movimento para dentro da vida dela e entender qual é o papel dela diante daquela situação. Porque sim, tudo que está acontecendo existe um porquê, existe uma escolha que foi feita por essa pessoa, por você, para que isso tudo tivesse acontecendo. Então a gente traz dentro da visão psicológica, eu trago junto com os decks a autorresponsabilidade, que é sim o passo que vai fazer total diferença dentro deste atendimento. E é por isso que só com esse deck, eu já faturei mais de 12 mil reais. Fora com todas as minhas consultas, para relembrar, né, que aqui que está essa potência. Como que funciona um atendimento, né, na prática? Uma sessão comigo, a pessoa não leva daqui só respostas, ela ganha perguntas, muitas vezes incômodos. E eu gosto de incomodar, hein? Gosto de jogar perguntas que as pessoas se incomodem. Então eu aprendi que boas perguntas fazem total diferença. E é isso que eu treino, é isso que eu adquiri formando esse método. Conhecimento suficiente para formar boas perguntas. Porque eu gosto de fazer perguntas provocativas, aquelas que te tiram da zona de conforto. Então, quando eu estou atendendo uma pessoa e ela chega aqui, vou contar um caso recente. Eu atendi uma moça que ela me disse assim: Cris, eu tô conhecendo uma pessoa e eu gostaria muito de namorá-la, só que ela não dá tempo para mim. Aí eu conversando com ela, eu pude entender que ela estava no terceiro relacionamento seguido, aonde esses pretendentes, eles não reservavam tempo de qualidade para estar com a pessoa. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: olha, por que você acredita que você continua escolhendo relacionamentos emocionalmente indisponíveis? Presta atenção no que eu perguntei. Eu não disse para ela por que ela estava manifestando. Eu perguntei por que ela estava escolhendo. Lembra que o quarto pilar é a autorresponsabilidade, é a visão psicológica. Percebem que coloca a pessoa para pensar? Então eu gosto disso, eu gosto de provocar. Também eu pergunto, né, o que você acredita que você pode fazer de hoje em diante para mudar esse cenário? Qual que você acredita que é o teu papel? O que você está ganhando com essa dor que você tem? A pessoa vai ficar assim: nossa, mas eu ganho com dor? Muitas vezes tem um ganho oculto dentro dessa dor que a pessoa está vivendo. Eu acredito que o tarô, ele precisa trazer um movimento na vida da pessoa. Realmente, sabe? Clareza, consciência, uma ação prática. Porque senão, fica parado, fica só uma consulta. E às vezes, essa ação prática, ela é apenas uma conversa. É um limite que a pessoa precisa dar, um encerramento de ciclo, ou até a abertura de um novo ciclo na vida da pessoa. Todo mundo merece, né, recomeçar. Vamos falar um pouquinho de jogo, que eu acho que vale a pena.
nesse ponto que a gente tá. Já que estamos, vou pegar o meu tarô, meu deck de R$ 49, que eu comprei há quase 10 anos. E olha só, gente, tá até meio amarelinho aqui as bordas dele já, né, de tanto que ele já foi usado. E vamos imaginar aqui uma tiragem. Topam comigo? Então vamos lá. Nessa tiragem, nós vamos tirar o método europeu, tá? Onde nós vamos pegar as nossas 56 cartas de deck, do deck, que são os arcanos menores, que nós vamos aprender na aula de estrutura de tarô, e vamos embaralhar. E vamos pegar as nossas 22 cartas de arcanos menores e vamos também igualmente embaralhar. E vamos fazer uma pergunta. Cris, a proposta de emprego que eu fiz através do LinkedIn, ela está próxima ou está distante de acontecer? Vamos lá. Vamos tirar aqui a primeira carta. Aqui a gente tem a carta do louco e ela significa que está logo aqui, começando. Porém, você vai precisar encarar certas realidades, tá? Que pode ser que nem tudo sejam flores, como você está bordando aí na sua cabeça, tá? Então aqui a gente tem o 9 de espadas. Ele também representa cuidado com as dores de cabeça. Nessa contratação, você vai precisar prestar atenção nas letras pequenas, para que você não tenha preocupações futuras com o seu contrato. Deixa só que objetivo. Agora, quando a gente vai para um método misto, que é o que eu falei para vocês, que é o método americano. Então a gente não separa, a gente junta todas as cartas. E vamos lá, vamos tirar 2 cartas neste método, para a gente ver o que é que sai. Respondendo essa mesma pergunta, se esse trabalho está perto ou longe. Rei de Pentáculos diz que está perto, está amadurecido, já está mais na sua mão. Já o Rei de Copas, muitos reis aqui, hein? O Rei de Copas, ele já vai falar para você que você pode ficar mais tranquilo, que as coisas estão acontecendo, mas também não tranquilo demais. Preste atenção, lembra nas letras pequenas? Aqui, né, nesse lugar. E aqui a gente vai, já que estamos falando, vamos falar de método italiano. Método italiano, a gente vai trabalhar com outro tarô. O tarô de Star Moons, que é um segundo deck. Esse daqui a gente embaralha, escolhe também um arcano maior. Olha só. Saiu, vocês não vão acreditar que para a mesma pergunta, vocês vão acreditar. Saiu a mesma carta, gente. Olha só. Isso aqui não é deck que a gente mexe. Que é energia, é outra coisa. E a carta de apoio, já que estamos falando de pentáculos, estamos falando de matéria, vamos usar o deck de pentáculos. A carta de apoio vai ser 2 de pentáculos. Olha o que saiu. Carta do louco de novo. Sim, o trabalho está próximo. O que você precisa tomar atenção? Não pira, faz a sua parte, tá? Então, 2 de pentáculos diz assim, traga o seu movimento, não pire. Vocês percebem como tudo está conectado? Então são formas de fazer, formas de jogar, porém elas levam você para entender e compreender o seu momento. Aqui eu fiz um jogo simples, para que a gente possa realmente ter um cheirinho, né? Como que funciona um jogo na prática. E depois de muitos anos atendendo, eu percebi uma coisa, e isso é a coisa mais séria e que você precisa gravar. A maior parte das pessoas não chega aqui buscando previsão, não chega. Elas querem direção. O tarô, ele é um direcionador. As pessoas, elas estão procurando uma validação da própria alma, do próprio espírito. Elas buscam coragem. Elas querem dar passos conscientes. Elas querem trazer movimento para a sua vida. Porque quando a gente traz autorresponsabilidade para dentro de uma consulta como essa, a gente não aprisiona. A gente não coloca a pessoa nessa roda de rato, a gente desperta. Pensa nisso, é um despertar, é uma ferramenta de despertar. Ele não tira o poder da pessoa, ele dá o poder, ele relembra o poder. Essa acho que é a frase mais importante, ele devolve esse poder. Depois de tudo isso, se você sente que o tarô te chama, sabe? Se ele te chama de verdade, talvez esse vídeo ele não tenha sido uma coincidência para você. Ele caiu aqui na hora certa, não é mesmo? Então, porque o tarô, ele pode, além de ser um grande processo de autoconhecimento, ele também é um processo curativo de você com você mesmo. Você vai buscar saídas, encontros com a sua profissão, com o seu próximo, com o seu relacionamento, com você mesmo, com a sua integridade, com a sua transformação de vida. Aqui nesse canal eu quero realmente te mostrar, né, que a espiritualidade e a prosperidade, elas estão caminhando juntas. Elas não são coisas separadas. Então, se esse conteúdo, ele tocou o seu coração, fez sentido para você de alguma forma, eu quero muito saber aqui nos comentários qual é a parte que mais te tocou, aonde realmente transformou a sua visão
e trouxe uma nova direção para você. E se você quer aprender tarô de uma maneira consciente, com método, com visão, com pilar, de maneira profunda, unindo espiritualidade e prosperidade, materialidade, de uma maneira séria, transformadora, de alguém que já está há quase 10 anos fazendo isso, se inscreve aqui no canal. Esse é o objetivo deste canal existir, porque essa é só a primeira conversa que nós teremos sobre esse assunto. E te espero para o próximo vídeo. Até já!